Então vamos lá. Bom, para fazer aí alguma coisa para que vocês possam, uma analogia, né? Para que vocês possam ter ali uma ideia do que é um objeto. Primeira coisa que eu vou fazer um desenho aqui bem porcazinho, tá? Vou fazer aqui, ó, um desenho igual a minha filha Lana, de 6 anos aqui, ó. Uma pessoa, tá? Lembrando que a linguagem de programação, ela tenta sempre simular o que um ser humano faz, né? O que a pessoa faz, com diversos tipos de conceitos, pegando, então, um pouco o gancho do nosso cérebro, né? Lembrando que o ser humano, a forma como a gente pensa, o que a gente... o estudo da nossa cabeça, ele é tão evoluído que nem todos os estudos do mundo conseguiram descobrir como é que funciona o cérebro humano. Então, tudo que a gente faz é baseado em alguns conceitos que nós temos vindo de dom de Deus, tá? Então, a orientação a objetos foi tirado de alguns comportamentos humanos, né? E é assim que a gente começa a entender o porquê de cada coisa, tá? Então, imagina que você tem aqui, ó, uma pessoa, né? Essa pessoa está bem magrinha, e aí a gente tem ela aqui, ó, e ela tem ali algumas funções, né? Funções ela que servem de propriedades e métodos que a gente chama, tá? Então, vou colocar aqui, ó, propriedades e métodos. Ou seja, propriedades e métodos esses que são utilizados o tempo inteiro na orientação a objetos. Show? E o que são essas propriedades, gente? As características, né? Ó, a gente vai colocar aqui, ó, características de uma pessoa, né? As características de uma pessoa são as suas propriedades. E as suas ações, né? Ações são os seus métodos, tá? Então, sempre nesta linha. Características, propriedades. Ações são os métodos de cada pessoa. Métodos esses que a gente vai usar como ação, como função, como coisas que são executadas, tá bom? Então, olhando aqui, ó, esta pessoa, quais as características que a gente tem nela, né? Então, vamos colocar aqui, ó, pessoa, né? Quais as características que a gente tem para essa pessoa? Se você olhar aqui, ó, ela tem um braço, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, braço esquerdo. Show? A gente tem aqui o outro, né? Aqui, ó, o braço direito, né? Braço direito. Show. A gente tem aqui a perna esquerda e perna direita também, né? Perna esquerda, certo? Perna direita. O que mais que a gente tem? Ó, a cabeça, a gente tem o olho, outro olho, nariz, boca, né? Ou seja, cada um desses itens aqui da anatomia humana, ou seja, é um item, é uma propriedade, né? É algo que a gente consegue descrever essa pessoa, tá bom? Então, propriedades. Legal. Trazendo isso para o mundo do computador, o que são as propriedades, gente? São variáveis, tá? Variáveis. E o que são as variáveis, gente? As variáveis nada mais, nada menos é que um espaço na memória, né? Ou seja, a gente aloca um espacinho que a gente consegue colocar alguns itens aqui, né? Por exemplo, número 2, um outro espaço aqui que a gente consegue colocar aqui uma string, ó, de DA, né? Outro espaço aqui que a gente consegue colocar vários espaços juntos, que é o chamado array, e etc. Né? Então, vocês já viram aí algumas coisas comigo, né? O que são essas variáveis, onde você consegue armazenar dados lá dentro. Nome, que seria uma string, ponto flutuante, que seria um double, um float. Vocês viram o inteiro também, que vocês conseguem colocar diretamente nesses espaços de memória, né? Então, essas variáveis, né? Esses espaços de memórias são chamados, então, de propriedades. Coisas que a gente está descrevendo características de uma
pessoa ou de um objeto, tá bom? Então, por que programação orientada a objeto? Por que programação orientada a objeto? Porque você está tirando, então, o conceito da linguagem de programação para transformar algo em um objeto, tá? Todos os objetos que você vai utilizar, ele tem sim propriedades e ações. Propriedades e ações essas que você consegue separar por propriedades onde você tem variáveis dentro do seu sistema e você tem também métodos que são funções. Então, ó, a outra coisa são os métodos, ok? E os métodos, nessa ocasião, são todas as nossas funções, ok? Isso vindo diretamente para a linguagem de programação. Já olhando para a parte de humano, né, você tem, então, as ações. Que tipo de ação que uma pessoa pode fazer, né? A gente pode colocar aqui, ó, uma ação que ela pode fazer é falar, né? Falar. Ou seja, algo que eu estou fazendo aqui com vocês, falando, né? Ou seja, uma ação. Isso não tem a ver com a minha característica, tem a ver com coisas que eu estou fazendo, né? Uma ação. Outra coisa que a gente pode fazer, gente, se mover, né? Ou seja, quando você está se movendo, você está tendo outra ação, né? Então, aqui, ó, uma outra ação, mover, né? Então, quando você possa a se mover, você passa a fazer uma outra ação, né? Outra ação que você pode fazer é agachar, levantar os braços, mexer o dedo, mexer a mão, mexer a cabeça. Tudo isso são ações que você pode fazer. Correr, né? Então, são ações que você faz com o seu corpo, com o seu objeto, né? Olha aí que legal. Então, esse tipo de informação que você utiliza, né? Ou seja, toda vez que você está falando sobre métodos, falando sobre ações, você está falando na linguagem de programação sobre funções, né? Ou seja, você que já viu ali o tipo de programação funcional, né? Ou seja, uma programação procedural também, você está vendo que você cria algumas funções para que ela possa ter um conjunto de ações para você e executar aquilo que você precisa, né? Você viu que você, na lógica de programação, cria variáveis, cria condicionais, cria loopings, né? Você coloca tudo isso dentro de uma array, de uma matriz, e começa a trabalhar com esses objetos, né? Ou seja, começa a trabalhar com todos esses tipos para conseguir construir um software, né? Mas, quando você pega tudo isso e organiza diretamente em um objeto, você começa, então, a trabalhar de uma forma que a gente chama de encapsulada, ou seja, você organiza a parte de códigos em arquivos separados e cada um com suas responsabilidades. Lembrando que esse modo que você acaba fazendo acaba gerando, então, um objeto. Objeto esse que tem propriedades e ações, que são as características e, obviamente, as ações que vão ser executadas daquele objeto. Show? Então, esta é a ideia. Por que foi criada a orientação a objetos e o porquê que você organiza as coisas de forma orientada a objetos. Um gráfico que vocês podem ver, né, um desenho de orientação a objetos, um gráfico que vocês normalmente aprendem na faculdade, é desta forma aqui, ó. Você tem um objeto diretamente, que vai o nome dele, né? E aí aqui você tem, então, as suas propriedades e os seus métodos, tá? Aqui vai a característica das propriedades e os métodos. Então, esse é um desenho de análise que você faz de orientação a objetos, tá? Então, se você está fazendo uma análise de um sistema e tudo mais, você utiliza esse tipo de desenho, né? Ou seja, esse desenho aqui para representar métodos e propriedades do seu objeto diretamente, tá? Outra coisa importante que você tem na orientação a objetos é os tipos públicos e privados, tá? Privados. Esses são outros tipos aqui bem utilizados na orientação a objetos, né? Que você vai ver bastante sobre isso também. Outro nome que vocês vão escutar demais na orientação a objetos é uma instância. Instância, ok? Isso vocês vão ouvir falar muito aqui comigo, muito sobre orientação a objetos. Show?